Força, força. Três ao mesmo tempo é difícil. João aqui na lista C. João, da lista C, a minha pergunta é: o que acha da classe política portuguesa? Oh, meu querido. Pode sentar, muito obrigado pela pergunta. Qualquer das perguntas, enfim, agradeço imenso e acho que foram perguntas muito atuais. O que é que eu acho da classe política portuguesa? Eu acho que há duas espécies de políticos: aqueles que estão por definição e aqueles que estão por necessidade, e até diria uma terceira, aqueles que estão para se aproveitar da política. Portanto, não tenho nenhuma dúvida disto. Acredito sinceramente que a grande maioria dos políticos portugueses está no sentido de servir o povo português. Portanto, quando falo em classe política, falo nos deputados, falo no governo e falo daquelas pessoas que, obviamente, têm passado pelos vários governos que têm estado. Porquê é que eu digo que há uns que se aproveitam? Repara, há dois tipos de pessoas dentro da Assembleia da República, eu não posso deixar de dizer. Há pessoas que fizeram carreira política, que nunca foram mais nada senão aquilo. Entraram pelas juventudes, através da juventude popular, ou da juventude comunista, ou da juventude social-democrata, depois foram subindo no partido, depois foram ocupando determinados lugares, depois chegaram a deputados, depois os deputados passaram a secretários de Estado, depois os secretários de Estado foram ministros. Nunca existiram uma profissão, verdadeiramente. Nunca estiveram em contacto com a realidade portuguesa. Estes são realmente aquilo que nós chamamos os carreiristas, aqueles que a sua vida toda foi feita dentro desta linha. Depois há uns, como eu, estás a ver, que, enfim, não quero estar a pensar que vocês, não estou aqui a fazer política, mas quer dizer, como eu, há muitos outros na Assembleia que o fazem meramente no sentido de missão, no sentido de serviço. Porque, efetivamente, aquilo que eu ganhava antes de ser deputado era muito mais do que estou a ganhar agora. Portanto, não tenhas pena de mim, porque estou lá com todo o gosto. Quer dizer, não estou a pedir que tu digas assim, deve ser isto, deve ser doido. Não, eu estou lá e acho que gosto daquilo que estou a fazer, mas, efetivamente, aquilo teve impacto até na minha vida profissional, porque eu realmente, como médico, enfim, só sendo médico, ganhava mais do que ganho hoje. Portanto, isto faz com que eu já devesse ter desligado o telemóvel uma vez por todas, ou então entregar isto à Paula, onde é que lá está, ou à Teresa, ou alguém que bater na chamada, pronto, desculpa nada. E depois há, efetivamente, os oportunistas, como há em todas as profissões, meu querido, mas isso não é dos políticos só, estás a ver? Também há nos carpinteiros, também há nos engenheiros, também há nos médicos, também há nos pedreiros. Portanto, há tipos que se servem do trabalho dos outros para ascender na vida, portanto, e para ascender a outros lugares. Portanto, obviamente que os políticos têm outra mediatização, os jornalistas estão mais presentes, sabem mais. Eu não posso dar um passo que não haja imediatamente gente que saiba que eu estive aqui, ou estive lá, ou estive ali. E, portanto, isso faz com que realmente nós sejamos mais sujeitos à crítica fácil, a dizer, pá, o tipo estava no dia não sei o quê, a jantar não sei com quem, não sei o que mais, e depois inventam uma história, não sei o que mais, que muitas vezes não corresponde à realidade. Mas eu estou convencido, por aquilo que conheço na intimidade de cada um dos deputados com quem partilho, que a maioria deles está, obviamente, defendendo os seus ideais, que são tão respeitáveis como os meus, mas tentando melhorar a qualidade da tua vida. Portanto, essa ideia de que os políticos são todos uma camada de ladrões. Eu achei piada hoje, desculpe eu contar esta história, porque eu comecei São Teotónio e estava um professor à para o portão do São Teotónio, que eu não sabia quem era, mas nós entramos, a doutora Paula Almeida foi comigo, e entramos calmamente no colégio e chegámos a uma senhora que estava na recepção. E depois dissemos, olha, Paulo, é o deputado e não sei o quê, vimos cá por causa de uma coisa do Parlamento de Jovens, que eram 9 da manhã, e ela disse, mas então, chamou uma outra senhora e aparece-me uma professora, que estava um professor à minha espera, à porta do colégio, convencido que eu vinha com um grande carro de chofer. Ora, como vocês calculam, eu não tenho chofer. Por acaso tenho um bom carro, mas já era meu antes de eu ser deputado, não se importa. Não foi conquistado à custa de ser deputado. Agora, isto quer dizer que as pessoas têm um bocado a ideia que nós temos uma vida faustosa, que nós temos tudo e mais alguma coisa. Meus queridos, eu vou para Lisboa todas as semanas e às vezes venho em Coimbra ao meio da semana e volto para Lisboa, e isto é uma correria incessante, inacreditável,
Se vos disser que ontem às 6 horas estava a fazer uma conferência no Porto sobre tecnologias da saúde, cheguei a casa às 9 horas e 9h30, jantei uma coisa que a Teresa me tinha arranjado. Hoje às 9 horas estivemos só no São Teotónio, hoje estou aqui com imenso gosto convosco, juro que estou, a palavra de honra, não é pensem o contrário. E depois vou às 3h30 estar com o embaixador da Dinamarca e às 4h30 ou 5 horas com o comissário europeu de energia. Vejam lá o que é que eu sei de energia, tá? Mas pronto, o senhor vai à Assembleia da República, eu tenho que lá estar na audição e na audiência e tenho que lhe fazer umas perguntas sobre energia, não sei o que é que vou perguntar, porque é óbvio, qualquer, melhor à cabeça. Mas pronto, é um bocadinho esta vida que a gente vai levando nesta correria, que continuo também a ver os meus doentes, não estou a tempo inteiro, estou a tempo parcial, portanto na Assembleia não me deixei de ser médico, que é aquilo que efetivamente mais gosto de fazer. Respondi à tua pergunta ou não? O que é que fez? Foi aos nossos. Bom, respondi. Muito obrigado. Mas achas mesmo? É que se não achas, podes dizer. Pá, não me respondeste a nada do teu pergunta. Diz-me lá para tudo. Mais. Então, Sou Filipe da lista B e gostava de saber, atendendo à crise estar a aumentar e estarmos a viver uma fase difícil, acho que quem está a viver em condições precárias pode ser autodiscriminação? Está a viver, agora se eu meter a tua pergunta, quem está a viver em condições precárias de autodiscriminação? Pode ser autodiscriminação. Autodiscriminação de que espécie? Não estou a perceber muito bem. Quer dizer, quem está a viver... O tema é redes sociais, mas quem está a viver em condições precárias, desde que comprovadamente precárias, tem-se feito um esforço no sentido que essa pessoa não seja discriminada, antes pelo contrário, tenha acesso a todos os bens do nosso Estado Social gratuitamente. Portanto, não paga taxas moderadoras, tem saúde completamente à borda, os filhos estudam sem pagar propinas, portanto, tudo isso faz com que não estejamos a discriminar quem está em condições precárias, antes pelo contrário, estamos a procurar que essas pessoas, e infelizmente já bem basta o sofrimento que têm de estar em condições precárias para a gente ainda os estar a obrigar a uma vida que sejam discriminados por qualquer motivo. Não há nenhuma discriminação. Eu costumo dizer que todos os dias em Portugal se cometem atos de verdadeiro heroísmo em qualquer escola, em qualquer hospital, que são as bases e fundamentos do nosso Estado Social, que é a saúde e a educação, no sentido de que quer os professores, quer os médicos, quer os enfermeiros, quer os auxiliares, quer todos os envolvidos nestas matérias, não estão à espera, nem perguntam o que é que vocês são, de quem são filhos, para procurar ser o mais possível, quer professores, quer médicos, no sentido de vos dar saúde e de vos dar educação. Nunca ninguém de certeza vos questionou de quem é que vocês são filhos, para vos dar melhor educação. Ou vocês sentem-se discriminados aqui na escola porque não estão mais protegidos que outros. Acho que não. Não há nenhum hospital do mundo, ou não há nenhum hospital de Portugal que eu acho que discrimine as pessoas, porque eu fui médico durante muitos anos e nunca perguntei se o doente que eu ia operar era propriamente filho do fulano, ou do ciclano, ou do beltrano, ou se era o mais indigente dos indigentes. Há um dado curioso que eu queria chamar a atenção. Está calculado que cerca de 37 mil milhões de euros, 37 mil milhões de euros, o que equivale mais ou menos aproximadamente a 3,5% do PIB, é de economia paralela. Portanto, há muita gente que efetivamente não vive nessas ditas condições deploráveis, mas declara rendimentos dos quais não correspondem verdadeiramente à realidade daquilo que faz. Portanto, não se esqueçam desses pormenores. O que é a economia paralela? É aquela economia que não está sujeita a imposto, que não é possível criar ou faturar sobre as vendas que faz. Isto é, nós cada vez que tomamos uma bica no café, se não pedirmos o respectivo recibo, reparem, pedir um recibo de 60 cêntimos parece um disparate, mas aquele indivíduo que vos está a vender o café de 60 cêntimos não registra como uma venda e vai ganhar os 60 cêntimos totalmente para ele, quando deveria estar sujeito ao imposto de 20%, que eram 12 cêntimos. Deveria pagar ao Estado 12 cêntimos. Como eu, quando exerço a minha profissão, como liberal, se efetivamente levar
100 euros, 40 euros logo à partida são para o Estado. Portanto, eu tenho que pagar 40 euros ao Estado. Portanto, isto faz com que haja alguma discriminação também nessa situação. Isto é, pessoas que estão a usufruir do rendimento de inserção social, etc., que têm rendimentos muito superiores àquilo que efetivamente corresponde à realidade daquilo que declararam ao Estado. E até tinha um trabalho interessante para vocês fazerem, que era arranjarem uma definição do que é um pobre. O que é um pobre? Um pobre. Diz-se que 2 milhões de portugueses vivem abaixo do limiar da pobreza. Eu gostava que vocês, se quiserem fazer um trabalho, me mandem para a Assembleia dizer assim: eu e nós entendemos, a escola de Condeixa, que pobre é aquele indivíduo que... E depois põe o que é que acham que é. Porque se ser pobre é o indivíduo que tem provisão, tem máquina de lavar, tem casa, tem carro à porta, tem não sei o quê. Então, eu não sei o que é que serão aqueles tipos do Darfur ou da Libéria que se matam por um copo de água. Então esses não existem. Então já não são. Bem, isso é obviamente que são condições infra-humanas. Portanto, pensem um bocadinho na ideia de que há 30 anos, quando eu e a São José em lutas académicas nos juntávamos para distribuir panfletos, enfim, há mais de 30 anos. Não, era mais nova, claro, mas não é. Mas quer dizer, só para vos dizer que a diferença é abissal. E eu vou-vos só dar 2 exemplos. O Hospital da Universidade de Coimbra, a primeira enfermaria onde eu trabalhei, dormiam 2 doentes por cama, as camas tinham esta largura. E havia muitos doentes deitados num colchão no chão. Se havia colchão, se não havia colchão, eram cobertores. E onde numa enfermaria onde deviam caber 40 pessoas, estavam às vezes 80 a 90 pessoas deitadas. Hoje, não há enfermarias com mais de 4, 5 camas no Hospital da Universidade de Coimbra e todas as camas são elétricas. Vocês não se esqueçam que isto foi em 30 anos. Eu, para ir de Coimbra ao Algarve, demorava 2 dias. Dormia pelo caminho. Porque não chegava lá num dia só. Portanto, para ter acesso à escola, eu não tinha um pavilhão em Coimbra. Um pavilhão em Coimbra, porque o pavilhão do Liceu de Dom João III, onde eu fiz a minha formação secundária, não abria às vezes as portas, porque não tinha condições. Portanto, o pavilhão que nós tínhamos, que depois funcionava às vezes, era um pavilhão miserável. Não tinha condições absolutamente nenhumas para a gente fazer ginástica, para a gente poder jogar um bocado de futebol. Não se podia praticar desporto, não havia um estádio, não havia um campo, não havia campos. Quer dizer, o salto qualitativo, sob o ponto de vista de educação, de saúde, etc., foi um esforço violentíssimo que nós fizemos nos últimos 30 anos e que realmente tornámos este país, enfim, com condições fantásticas. Para vocês terem uma ideia, em 1974 havia 270 mil reformados. Eu torno a repetir, 270 mil reformados. A maioria dos portugueses com 65 anos morria a trabalhar. Hoje há 2 milhões e 200 mil reformados. 2 milhões e 200 mil. Isto é, 10 vezes mais reformados que havia. Depois há outro dado fundamental. É que dentro destes 2 milhões e 200 mil há subsídios de desemprego, há subsídios de inserção, há reformas para pagar, há a média de idades que aumentou dos 65 para os 81 das mulheres hoje. As mulheres, a esperança de vida é de 81 anos, para os homens é de 77, o que é normal. As senhoras continuam a dar cabo de nós para vocês prepararem para levar umas coisas porque não têm solução, não têm solução. Por isso é que elas são donas do mundo, por isso é que elas são aqui na primeira linha das listas, são os presidentes das listas. Então, isto só para vos dizer que realmente nós temos passos muito grandes neste país.